Ator, cantor e professor, Adolfo Moura tem uma longa atuação no cinema em filmes como Marighella, onde viveu o personagem Padre Miguel, Bicho de Sete Cabeças, onde foi um dos internos, Uma Onda no Ar, onde viveu o personagem Ezequiel, e na série Irmandade, em sua segunda temporada, onde viveu o personagem Rodolfo, entre outros múltiplos papéis. Licenciado em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de Santos, São Paulo, e em Teatro pelo Teatro Escola Célia Helena de São Paulo. Peço uma salva de palmas para Adolfo Moura. Boa noite. Eu agradeço muito pelo convite que surgiu aqui do meu irmão querido. Agradeço todas as pessoas que me receberam hoje aqui com muito carinho. Isso é fundamental, a gente ser recebido com carinho. Eu estou super emocionado porque a vida vai gerando esses encontros. A vida e a arte. A arte tem esse mistério de reunir as pessoas. Pessoas de lugares distantes, por exemplo, eu venho de um lugar bem distante, eu venho da fronteira do Brasil com a Argentina, sou de São Borja, Rio Grande do Sul, nasci na zona rural, não nasci em hospital, nasci parto de parteira, e quando já muito cedo, com uns 8 anos, 8, 10 anos, eu já sabia o que eu queria. Queria ser artista. E daí, falar isso, ser artista nos anos 70, 74, que eu tinha 10 anos, isso era um absurdo. Imagina. Lá no sul. Bah, tu artista? Até eu tive um dos meus padrinhos, que foi o meu grande incentivador, porque o dia que eu falei para ele que eu queria ser artista, ele falou assim: impossível, tu vai dar um tiro na lua. E eu dei o tiro na lua. Então, às vezes o incentivo vem justamente do confronto. E a primeira vez que eu vi que eu queria ser artista, aqui as pessoas que têm mais de 40 ou 50 anos sabem, em 74, televisão em preto e branco, meus pais tinham acabado de ter essa televisão, não era todo mundo que tinha televisão. A primeira vez que eu vi os Secos e Molhados na televisão, eu ainda não tive a oportunidade de falar isso pro Ney, porque eu não conheço o Ney. Já vi ele, mas nunca tive coragem de chegar perto. Quando eu vi os Secos e Molhados cantando, o gato preto cruzou na estrada, e aí eu vi aquilo, gente. Criança, eu vi, o que é isso? Porque aquele homem vestido com um rabo de cavalo, com eles maquiados com a maquiagem lá inspirada no kabuki, né? Eu falei assim, eu quero fazer isso. E dali só a coisa foi crescendo, através da música. O teatro, na realidade, eu vim descobrir pelo circo, quando eu vi os palhaços. Porque na minha época a gente ia ao circo e tinha Globo da Morte, tinha leão, tinha elefante. Falando isso para a garotada, como essa moça que quer estar aqui na frente, ela nem imagina o que é isso. E é isso. Vamos lá, senão eu fico falando aqui até amanhã. Eu não sei porque você pediu para me mediar, mas você já chegou se apresentando com uma tal naturalidade, eu achei isso tão legal. Gente, aliás, antes de tudo, vamos combinar o seguinte, a qualquer momento, alguém quiser fazer alguma pergunta, dá um sinal, a gente... Tá bom? Mas... se você me permite, eu quero permanecer nessa história de superação, dessa mudança paradigmática da infância, da juventude, vindo do ambiente rural, e você alcançar
chegar até São Paulo, chegar até os filmes que você teve a oportunidade de participar, qual foi o caminho? Quais foram algumas das dificuldades? Que eu sei que você não vai conseguir mensurar todas aqui. Então, eu vou resumir tudo, porque é um caminho longo. Eu tenho 58 anos e aos 16 anos eu perdi meu pai, que me ensinou tudo que eu sei hoje. E o meu pai e minha mãe, mas o meu pai sempre foi o cara que dava real. Uma das coisas que ele falava assim para mim: meu filho, eu não quero você neguinho sim senhor. Meu pai era um homem branco, minha mãe é preta, mas ele sempre teve essa noção de saber e de me explicar que eu era um homem negro e que eu não tinha obrigação nenhuma de baixar a cabeça em lugar nenhum. Ele falava com as palavras dele uma coisa muito forte, assim, falava: tu tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Ele falava com todas as palavras, ele era bem desbocado, assim. Você tem que saber sair e entrar de uma igreja, você tem que saber sair e entrar de um puteiro, você tem que saber sair e entrar de um velório. Então ele dava umas dicas assim que eram duras, muitas vezes eu não entendia. Mas eu posso dizer que o meu pai me deu a minha coragem. Ele me fortaleceu para que eu fosse um homem forte, com autoestima. Isso nasceu lá. Já da minha mãe, eu recebi a coisa de ser carinhoso, de ter amor pelos outros, de olhar no olho do outro, de ter fé. Eu tenho isso muito presente em mim, esse ensinamento da fé, que é acreditar em Deus, embora eu não siga uma religião específica, mas eu sou um homem que tenho fé. Eu acredito assim. Ainda eu acredito nas pessoas, porque existem pessoas boas. E todos os dias eu acordo e eu peço que Deus coloque pessoas boas no meu caminho, as outras que o vento leve. Não quero mal de ninguém, mas que leve para longe. E é isso. Aí quando eu perdi meu pai, o chão saiu, né? Aí tive que procurar meu caminho, porque eu sou filho caçula, meus irmãos já eram adultos. E aí com 18 anos eu fui me alistar no exército, fiquei, raspar minha cabeça, aquela coisa. E daí a minha sorte, que um dos meus parentes era tenente. Eu falei assim: tio, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para eu sair disso, porque eu quero ir embora daqui. Aí ele pensou uns dias, mas eu fiquei 30 dias indo para aquele lugar lá, limpar meio fio com um pedaço de faca, é uma coisa horrorosa. Cabeça saiu, ficou em carne viva, porque era mês de janeiro. Aí até que meu tio foi lá, mexeu com os pauzinhos e me liberou do exército. Assim que ele me liberou, 3 meses depois, eu fui embora para Porto Alegre morar com a minha irmã. E daí onde começou tudo, comecei a fazer teatro em Porto Alegre, fui garçom. Aliás, o primeiro trabalho que eu fui fazer foi faxineiro, fui fazer faxina numa lanchonete. Depois, como eu era um pouco esperto, acho que ainda sou um pouco, eles me promoveram para garçom. Aí eu comecei a atender o público e trabalhei um bom tempo de garçom. Depois fui trabalhar no Banco Nacional. Aí tinha um emprego, aquele emprego certinho. Agora tudo certinho e tal. Trabalhei 4 anos no Banco Nacional. Eu falei assim: não quero fazer isso aqui não. Não tem criança aqui, né? Não quero essa porra pra minha vida não. E aí tinha um amigo que morava em São Bernardo, o Zé Pedro. O Zé Pedro e Valdete. Aí eu comecei a falar com eles, assim: vem pra cá. Aí eu peguei minhas malas e vim para São Bernardo. Prestei
teste na Fundação das Artes. Fui reprovado pelo sotaque, porque eu falava bem gaúcho na época. Hoje todo mundo acha que eu sou mineiro, mas na época eu tinha um sotaque bem forte. Aí fui reprovado pelo sotaque, chateado, assim, mas... Aí estava eu conhecendo São Paulo, passando pelo Centro Cultural São Paulo, que é um lugar maravilhoso. Tinha uns panfletos, que na época tinha muitos panfletos em xerox, né? Não era nem, acho que era mimeógrafo, né? Eu fiz isso em 90. 90. Teatro Escola Célia Helena está fazendo seleção. E o Centro Cultural é na Rua Vergueiro, número, acho que é 1000. O Célia Helena fica na Rua São Joaquim. Eu perguntei, é longe, moço, essa rua? Eu disse, não, você pode ir caminhando. Me deu a indicação, bati eu lá no Célia Helena, me atenderam. Eu fiz a inscrição na hora. E fiz o teste depois de uma semana, fui aprovado, e para pagar isso, era um preço absurdo. Até hoje, para quem sabe, o Célia Helena é uma escola de elite. Mas aí eu já estava trabalhando de madrugada no processamento de dados das Casas Bahias. Eu trabalhava da meia-noite às 6 da manhã. Saía às 6 da manhã, às 7 horas eu ia para o Célia Helena na Liberdade. Comia mal, dormia mal, porque não tinha tempo, via a cara cheia de espinha, tinha 24 anos. E ali começou a minha história com o teatro. Fui acolhido pela Célia Helena, os mais velhos conhecem, a Célia Helena foi mulher do Raul Cortez, eles têm uma filha, Lígia, que hoje dirige a faculdade Célia Helena. Eu fui muito acolhido por ela, fui muito orientado por Célia Helena, Nídia Alicia, Raul Cortez, Renato Borg. Eu tive alguns mestres que me emocionam muito, me acolheram muito, porque eles viam a dificuldade que era. Naquela época, nos anos 90, tinham poucos negros na televisão ou no teatro. A gente via homens, era Milton Gonçalves, Grande Otelo, o pai da Camila, exatamente, Antônio Pitanga, grande Antônio Pitanga, as atrizes Dona Ruth, Zezé Mota, tem a outra lá que ela está viva ainda, não vou lembrar o nome dela, mas eram poucas pessoas. E na televisão, ainda nos anos 90, era difícil você fazer outro tipo de personagem a não ser empregado. Era raro, assim. Então, aí ali no Célia, os meus amigos, meus colegas, a maioria chegava de motorista. Mas isso nunca me intimidou. E eu ouvia às vezes assim, mas é difícil para você. Tanto falavam para mim que era difícil, quanto para uma atriz que hoje trabalha muito. Ela tinha 45 anos, que é a Lilian Blanc. Eu posso falar o nome dela aqui porque nós somos amigos. A Lilian Blanc, hoje ela deve ter uns 70 e poucos anos, e ela faz novela, faz teatro. Eram as duas zebra, que antigamente se falava zebra, que tempo da loteria esportiva. Eu e a Lilian Blanc seriam as duas pessoas que não iriam trabalhar. Ela porque era velha demais, com 45 anos, e eu porque era preto. A gente ouvia muito isso. E olha como a ironia do destino. Eu e a Lilian Blanc somos os únicos atores daquela turma que, com muita honra, a gente exerce o ofício da arte. E é isso. E agora ainda continuo matando um leão por dia para continuar dentro dessa profissão. Me fala uma coisa, e como que foi essa migração, em que momento que aconteceu essa migração do teatro para o audiovisual, para o cinema? Então, mais um mestre. Eu estava falando com quem que... Eu sou meio desmemoriado. Foi com você que fez me oficiar na Oswald de Andrade, né? Foi. Sim. Então, a Oswald, como aqui esse lugar aqui, é um lugar que, com certeza, vai fazer com que muita gente saia daqui para se tornar artista.
esse lugar aqui. Porque nesses lugares é de onde descobrem pessoas. Aí eu fui para Oswald fazer uma oficina com Carlos Reichenbach, grande Carlão. E era uma turma de umas 20 pessoas. A maioria eram vindos da USP, da ECA. E no primeiro dia de oficina, o Carlão propôs já duplas fazerem cenas. E o Carlão tinha não sei se vocês lembram do Carlão, ele era um homem alto, fumava muito. Quem aí quer fazer a primeira cena aí? Morrendo de medo, né? Levantei a mão. Aí, outra pessoa, que é uma outra atriz, uma atriz levantou a mão também. Fomos fazer a cena. Imagina, morrendo de medo, porque ali a gente estava sendo visto por mais de 20 colegas graduados, USP, muita gente bacana. Fizemos a cena e logo em seguida ele comentou, porque era um tempo longo, a cada dia de oficina começava às 7 da noite e terminava lá às 11 da noite. Fizemos a cena e ele já exibiu a cena ali, porque era feita em vídeo, né? Ele exibia numa televisãozinha lá. Terminou o Carlão. Se você morasse na Europa, você seria um grande ator. E aí o Carlão começou a falar que eu estava pronto para o teatro, para o cinema, porque eu tinha um olhar que comunicava muito bem com a câmera. Que o meu gesto era um gesto contido, que não era agressivo para a câmera, que eu falava de uma forma tranquila. E ele perguntou: você já tinha feito cinema alguma vez? Eu disse: não. Eu não estou aqui dizendo que eu sou gênio, mas eu acho que eu sou o cara. Mas por uma ingenuidade, talvez, e por uma pureza que eu trazia, e trago ainda, eu me comportei diante de uma câmera de uma maneira tão natural, que é o que o cinema pede. E eu dou uma dica para todo mundo: o cinema ou a televisão é natural. É você. Não invente personagem. Eu vou fazer com a voz agora, eu vou fazer... Não rola. É você ali, é você aqui, olhando. Bom dia, tudo bem? É isso. Então, eu trouxe isso de uma maneira assim, intuitiva. E foi aí que eu fui agraciado com o cinema. Fiz alguns curtas, vários curtas. E o primeiro longa foi com a Laís Bodansky. Fizemos uma oficina na Oswald, preparação do Sérgio Pena. Eram mais de 70 homens lá concorrendo. No final ficaram 40 homens. Onde eu conheci o Marco Cesana, meu irmão querido, uma pessoa incrível, um ator incrível que foi embora muito cedo. E aí a gente fez uma oficina de 20 dias. Todos aqueles atores do Bicho de Sete Cabeças, que todo mundo já viu esse filme, inclusive o Santoro, que as pessoas falavam assim: poderiam ter pegado um ator melhor. O Santoro, com toda humildade, às vezes eu encontro o Santoro por aí, com toda humildade, o cara assim ralou junto com todo mundo, suor, comia lá aquele lanche que davam pra gente ali. Ralou, super humilde. Foi um tapa de luva de pelica em preconceito, porque tinha um preconceito só porque o cara era bonito e veio da televisão. E o Bicho de Sete Cabeças, embora ele tenha feito 10 mil filmes, é o filme que ele mais é lembrado no mundo. E foi ali que eu tive a oportunidade de mostrar minha cara pela primeira vez na telona. Você não imagina a minha emoção. Eu fui para o Rio de Janeiro, que a pré foi lá no Teatro Odeon, quando eu me vi naquela tela enorme. Eu falei assim: é isso que eu quero. Mas mesmo assim, em alguns momentos, eu quase desisti. Aliás, vivem querendo que a gente desista.
Vive que isso não é para você, e é para mim. Depois veio Uma Onda no Ar, que é um dos filmes que eu tenho um imenso carinho, direção do Elvésio Raton, onde somos 4 atores negros, eu, Benjamin Abras, que hoje está na França, Alexandre Moreno, e o Babu, que todo mundo conhece, fez mais de 100 filmes, Babu Santana. Ele ganhou alguma coisa aí, Fazenda, Big Brother, alguma coisa que ele... O Babu fez Big Brother, fez Big Brother. E o Alexandre fez uma participação agora, fez muita coisa na televisão, mas ele fez uma participação acho que no Pantanal. O Benjamin Abras trabalha com a cultura africana, brasileira, ele levou um pouco do candomblé, um pouco da música de santo para a França. O Benjamin trabalha já há um tempo lá, tem cidadania já. Falo com ele muito pelo Instagram. Está lá fazendo. E daí em diante eu tenho feito muitas participações em séries, tenho feito teatro, dou aula, trabalhei muito tempo, trabalhei 10 anos numa ONG com crianças em vulnerabilidade, ali perto do Hospital Cachoeirinha. Foi onde eu aprendi muita coisa. Amo ser professor, amo ser ator, mas professor é uma das habilidades e das atividades que eu faço que eu mais gosto mesmo, trabalhar com criança. O que elas me ensinam é uma coisa incrível, assim. Eu tenho uma facilidade de me comunicar com elas. E às vezes eu não sei se eu estou ensinando ou se eu estou aprendendo. E hoje eu já tenho, graças a Deus, eu tenho ex-alunos que são atores, que são músicos. Até eu encontrei outro dia um que era dessa ONG. Eu estava no dentista ali na rua Rio Branco, que eu faço tratamento ali. De repente eu ouço assim, professor! Eu olhei assim, tá enorme, né? Eu não lembrava do nome, porque a gente só lembra do nome de aluno que é danado, né? Que a gente tem que ficar chamando atenção toda hora. E esse era bonzinho. Aí ele falou assim, professor, eu sou o Davi. Aí eu já lembrei, né? Do rostinho dele eu lembrava. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho num escritório de advogado. Ah, professor, eu quero ser músico. Assim, lascou. Eu falei, lascou assim, ó. Já que você quer ser músico, você sabe, você conhece a minha vida, eu já contei minha vida para vocês muitas vezes. É ralação. 1% se torna famoso e tem avião e não sei o quê, e enfim, essas coisas todas. 95% rala. Aí disse, não, professor, eu quero ser músico. Isso não tem preço, né? Você ouvir, ter direcionado alguém para descobrir essa vocação da arte. E é isso. Sei que eu falo muito. Não, você está economizando, mas tudo bem. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Adolfo? Se não tem ninguém para fazer pergunta, eu vou fazer. Fiquem à vontade, gente, pode perguntar. Cara, você percorreu, eu faço uma ideia de quantos filtros você teve que passar por questões raciais, por questões de origem humilde, por questões de Moura não ser um sobrenome, né? Aliás, um sobrenome, mas não exatamente o seu Moura, né? Que vem lá dos rincões dos pampas gaúchos. Mas e aí? O que você pode nos falar do hoje, cara? Eu sei que você não está sentado num berço esplêndido, né? Eu sei que você ainda, todo dia, você tem que acessar contatos, fazer seu networking, ver que produções que estão surgindo, enfim. Fala um pouquinho dessa rotina do ator que
depende exclusivamente de si para se manter com a cabeça fora da água? Então, aí eu posso dizer assim que o importante é saber fazer várias coisas. Não, infelizmente, a gente não pode saber só ser ator, só ser músico. Eu faço outras coisas. Uma das coisas que me segura bastante o dia assim, que é o fato de eu ser professor. Mas eu sou professor, eu faço adereço, eu sou maquiador, eu faço uma infinidade de coisas. Eu trabalho com figurino, eu tiver que pregar prego, eu faço. Então, eu não tenho problema assim de nenhuma vaidade de fazer outras coisas. Mas como ator, hoje, não diria que está confortável, mas está respeitoso. Nesse momento, eu sou um ator que eu tenho um certo respeito na classe, dentro do meio, me respeitam. Eu tenho um cara que eu diria que é meu agente, que é o Gil Paris, que ele cuida todos os contratos que eu faço. Ele é um cara que eu confio, ele vai lá, ele faz o antipático, que o ator a gente não pode fazer, ele vai lá, ele cobra todos os direitos que eu mereço, cobra cachê, tudo. Fechou um trabalho aí em produção de cinema, televisão, eu falo assim, Gil, vai lá, e ele resolve isso sempre de uma forma bacana, super transparente. E ontem mesmo eu fiz um teste para uma televisão aí, e com todo o respaldo do Gil, e cuidado, cheguei no lugar para fazer, eu fui o primeiro a fazer o teste, mesmo porque eu fui o primeiro a chegar, porque como marcou um horário eu cheguei 40 minutos antes. E daí ele ficou ligando para a produtora, a produtora lá do teste da TV. Eu fiz o teste, espero pegar. Então está confortável nesse ponto. Eu tenho feito teste, tenho pegado vários, eu diria que assim, teria que ser mais, mas se eu for ver alguns colegas, eu tenho trabalhado razoavelmente bem assim, dentro do audiovisual. No teatro, menos. Em 2017, eu fiz o Cartola no teatro. Não uma peça, teve um Cartola, uma peça que ficou bem famosa. Eu fiz Razão Social, uma peça dirigida por Gero Camilo, que ficou em cartaz no Sesc Bom Retiro, depois Sesc Santo André, depois foi para a salinha pequena do Sérgio Cardoso, e depois viajamos 8 cidades do interior. E daí eu tive o prazer de ser dirigido pelo Gero Camilo, e a primeira, teve 2 atrizes que fizeram a Zica, que é a mulher do Cartola. A primeira Zica foi a Fabiana Cosa, que eu aprendi bastante, foi difícil trabalhar com uma grande estrela, com todas os milímetros que todas as estrelas têm, mas eu aprendi muito e consegui fazer um Cartola digno, porque vieram pessoas do Rio de Janeiro que conheceram Cartola. E foi incrível. A partir do momento que eu conheci Cartola, que eu fiz Cartola, a minha vida mudou. Eu fui à Mangueira, apresentado por um membro lá da Mangueira, conheci a Mangueira, e no dia que eu estava lá, a Alcione estava fazendo show. E aí ele falou assim, você quer falar com a Alcione? Eu tenho muito receio de falar com artistas famosos, né? Aí fui, a Alcione, com a unha enorme, pegou da minha mão. Gente, eu suava frio. Ela pegou na minha mão e falou assim, todas as pessoas que fazem Cartola, a vida muda. E a minha vida mudou. Foi incrível, assim. Cartola, eu diria assim, depois que eu fiz Cartola no teatro, foi um divisor de águas. Vieram trabalhos, veio mais força, eu me sinto muito mais forte, é uma coisa inexplicável. Mas todos os dias que eu saía de casa, quando eu pisava no teatro,
eu pedi a licença para o preto lá. Deixa eu fazer. Me dá licença. E fiz. E esse pedido de licença é sagrado todas as vezes que eu piso no palco. Isso aqui é muito sagrado para mim. É uma coisa, é mágico. E eu tenho certeza que Cartola está me direcionando, assim, eu me emociono muito com isso, para um trabalho digno, tanto que estou aqui, encontrando pessoas maravilhosas. Isso não tem preço. Olha essa pessoa aqui, a Kira. Eu sou teu fã, cara. Grande homem. Eu sou suspeito. Eu sou fã dele. É uma pessoa assim que ensina calado. É com essas pessoas que eu quero continuar vivendo, partilhando. É isso. Não sei bem se é uma pergunta, mas, enfim, você chega ali no Bexiga, ali na Barão de Guape, né, que era o... É Liberdade. Liberdade, né? Teatro Escola Célia Helena. Anos 90? 90, literalmente 90. Eu cheguei ali em 85, no Bexiga. Coincidentemente, também eu vou estudar numa escola de teatro, que era o estúdio do Volney de Assis e Berta Zêmel, que, aliás, era também discípulo da oficina, como a Célia era, né? Sim. Aliás, você falou do Renato, teve aqui agora há pouco tempo, a gente teve uma mostra aqui, mais de 20 espetáculos, e o Renato foi foi o que encerrou a mostra, né, Maurinho? O Renato Borg encerrou a mostra, veio fazer uma palestra aqui, e trouxemos o Zé Celso também. Nossa, só os fera, né? Pois é, foi uma mostra muito bacana que a gente trouxe, mas eu queria aproveitar o ensejo para que a gente pudesse dar um recado para essa galera jovem. Quando eu chego lá, em 80 e pouco, 85, e eu fiquei anos 90 todo, o Bexiga era uma efervescência cultural. Você saía aos teatros lotados, tudo ali, aquelas cantinas, o Bexiga, a Bela Vista ali. Era uma convivência, você saía nas ruas, você ia tropeçando em artistas, muitos espetáculos. E o meu aprendizado, ele foi muito grande também, assistindo produções, indo ver colegas, indo ver amigos, indo ver gente que eu não conhecia. Paulo Betti esteve aqui, aliás, o Paulo Betti inaugurou esse espaço aqui, e eu lembro da chegada do Paulo Betti em São Paulo, um espetáculo chamado Na Carreira do Divino. Foi um espetáculo que revelou ele, Eliane Jardim, Edilson Barros. Sim. Eu fui fã daquele espetáculo, assisti não sei quantas vezes. Eu assisti o Ornitorrinco dezenas de vezes ali, com aquela coisa que surgiu maluca. Então, aquela efervescência cultural que hoje ela migrou um pouco para a Vila Madalena, né? O Bexiga está um pouco em decadência, mas ele ainda existe por conta das cantinas e alguns teatros. Era muito rico porque a gente participava como coadjuvante e não assistia aquela coisa. Eu ficava encantado de ver tanta coisa, a pluralidade também de espetáculos e tudo quanto é estilo. Então eu queria que você falasse um pouco dessa vivência sua também nesse período e o que te marcou que você viu, né? Porque realmente, eu lembro do Teatro Serena, eu assisti Elias Andreato dentro do Célia Helena, eu assisti um espetáculo maravilhoso com o Moreno, o que fazia o comercial do Carlinhos Moreno, assim. Eu vi muita coisa no próprio Célia Helena, então, mas era assim, todos os teatros estavam ali, né? Tem aquele TBC, própria Oficina, enfim, o Sérgio Cardoso, o Arena. Então era muito legal ver tudo aquilo. E eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas, eu falo para a galerinha, porque eu também dei aula há muito tempo, falei, vão ver coisas, vão ver espetáculos. Por isso que a nossa mostra de teatro chama de referências, porque a gente traz todos os estilos, para que as pessoas possam entender o que é essa diversidade que a gente tem de produção. E isso foi uma coisa que marcou muito na minha vida e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bacana, muito legal. E realmente, assim, a 13 de maio era uma efervescência. Eu
Eu lembro que era o tempo que tinha muita música ao vivo, né? Café Piu Piu. Tinha música ao vivo e assim, a gente virava à noite, assim. Enlouquecia, virava ali, era tão bacana que não tinha essa violência que tem agora. A gente ficava até 5, 6 da manhã e pegava o ônibus para ir embora e era super tranquilo. Mas o que me marcou bastante quando eu cheguei aqui, foi legal você falar, foi e é ainda Zé Celso. Aliás, ele está em cartaz lá no teatro, no Sesc Pinheiros. Perdeu um pouco, assim, porque ver um espetáculo do Oficina no Sesc Pinheiros perdeu um pouco, assim, mas é um grande espetáculo. O Teatro Oficina me marcou muito, porque é um outro tipo de teatro. A gente não vê, eu falo para todo mundo, quem não foi ver ainda, gente, vá ver. Não existe lugar nenhum no teatro como o Teatro Oficina, com aquele tipo de encenação que o Zé Celso faz. Aquele teatro que abre o teto e é um corredor, que nunca foi assim, um corredor e os atores ficam fazendo lá as coisas. É incrível, assim. Nessa época eu assisti peças do Zé Celso que demoravam 6 horas. Agora não, acho que agora no máximo umas 3 horas. E também ele nem pode mais, ele tá... Nossa, o negócio era pesado. Esse momento do Teatro Oficina me marcou muito. Outra coisa que nessa época foi a música. Eu vi todos os meus ídolos com a gestão Erundina. Eu vi Gil, Caetano, Baden-Powell, todos em São Paulo. Todos os melhores eu tive oportunidade de ver e de graça. Para você o quanto, para mim foi assim, era a minha Disney, ver o Caetano, o Gil, essas pessoas eu vi todas de perto tocando. Era transformador ver. Nessa época tinha uns shows de rua e esse é bem mais recente. De uma cantora que virou super famosa, a Daniela Mercury foi fazer um show no vão do MASP e o negócio lá tremeu, gente. Vocês lembram disso, né? Um amigo que hoje mora na Alemanha, que é o Edson Cordeiro, cantava em frente ao Mapping. Entrega a idade, né? O Edson Cordeiro, eu conheci o Edson Cordeiro cantando. Uma das coisas que me marca, hoje a gente é amigo, quando ele vem e pode, eu vejo ele. Eu conheci o Edson Cordeiro colocando uma caixa de sapato, cantando, enlouquecidamente cantando, aquele homem desse. Ele é pequenininho, cantando ali naquele lugar. E eu encontrei ele há uns 5 anos aqui. E é super emocionante ver, porque o cara hoje ele é ele é um contratenor, é uma das 7 maravilhas do mundo. E saiu do que, entre aspas, se fala, do nada. Então não existe nada, entendeu? De uma igreja evangélica em Santo André, né? Sim, o cara ele é maravilhoso. Vale a pena a persistência. Então, eu vendo essas pessoas todas que batalhavam muito, me fortalecia muito nessa época. É o que me dava coragem. E foi aí, tendo aula com esses homens. Renato, Raul, tem gente mais nova, por exemplo, tem a Ariela Goldman, que é uma preparadora de elenco. Ela era super novinha quando ela deu aula para mim. Hoje nós somos amigos. E a Ariela dava aula no Céu, foi a primeira turma que ela foi dar aula no Céu Helena, aula de corpo, que ela é preparadora. E tem uma coisa que eu sempre falo para ela fala assim, Adolfo, não precisa falar não, eu cansado pra caramba, assim, lá em aula de corpo. Aí daqui a pouco a Ariela falava assim, Adolfo, vai lá na secretaria e pega um café para mim. Aí eu, tá, Ariela, não é para você. É uma manifestação de amor, assim. É para você que trabalhou a noite inteira. E hoje nós somos amigos.
que começou ali. Então, essas manifestações que são, para muita gente, sem importância, para mim e para essas pessoas que a gente se reconhece, são manifestações de amor. E essas manifestações de amor são as que me levam, são o que eu trago para a minha vida, é o que eu vivo. As pequenas manifestações de amor, que não são pequenas, são sensíveis. Essa sensibilidade de você acolher, como eu estou sendo acolhido hoje aqui. Muito obrigado. Isso eu agradeço muito. Bom. Amaury? Adolfo, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria fazer 2 perguntas. Eu queria abusar um pouquinho e fazer 2 perguntas. A primeira delas é, circunstancialmente, a gente não tinha planejado isso, essa mostra, a 6ª mostra do Culta Suzano, tem 3 negros na parte de discussão, de apresentação, debate, palestras, que são os convidados especiais. Você, o Alexandre Rodrigues e a Viviane Ferreira. Que, curiosamente, eu não sabia disso, ela é a 2ª diretora negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Quer dizer, nós estamos em 2022 e ela, que é uma jovem, ela tem acho que 40 e poucos anos, alguma coisa isso, talvez nem tanto, é a 2ª mulher a ter a oportunidade negra de dirigir um longa no Brasil. Isso me deixou muito, muito surpreso, de forma negativa, naturalmente. Agora, então, você falou um pouquinho sobre essa questão, né? Mas eu queria que você talvez voltasse a ela e como é que você acha que é o cinema? Porque é uma indústria, naturalmente, é uma forma de arte, mas também é uma indústria, e tem também a TV, os streams, etc., que tem uma produção do audiovisual do cinema. Como é que você acha que por que o negro, o diretor, o produtor, o ator, ou as outras áreas técnicas, ele tem tanta dificuldade de entrar nesse mercado? Essa é a minha pergunta. Né? E a segunda pergunta, nós temos aqui na plateia produtores, diretores que fazem seus curta-metragens, estão trabalhando, estão procurando o seu lugar ao sol, né? E eu acho que seria muito importante para todos nós aqui, que já temos alguma experiência com o cinema, mesmo que de curta-metragem, alguns já com longa-metragem, o que você recomendaria para esses jovens produtores, jovens diretores, para conseguir um patamar maior, quer dizer, conseguir ter uma projeção maior, que os seus filmes sejam melhor recebidos nas salas de exibição, ou nos festivais, mostras, etc. Como é que você acha que eles devem se preparar com a sua experiência, com a sua bagagem, né? O que você recomendaria para esses jovens produtores, diretores, etc., a conseguir que o seu trabalho evolua, né? E consiga outros espaços, para além do Culta Suzano, que obviamente é um espaço, né? Mas existem tantos outros, e tão mais importantes que o nosso, né? Embora o nosso seja muito importante, né? Mas é importante que as pessoas tenham acesso e cheguem a todos os lugares. Então, são essas 2 perguntas. Né? Bacana, bacana. Eu vou começar respondendo pela última. O que eu recomendo para quem está começando, embora seja jovem ou com mais idade, embora seja muito difícil ainda, hoje se tem mais oportunidade de estudar. Aí é uma coisa que eu acho que é meu lado professor. Se preparem. Estude 1 ou 2 idiomas, pelo menos. Eu falo o espanhol razoável. É fundamental saber falar línguas. É fundamental ter noção, mesmo que vá trabalhar no audiovisual, um pouco de noção de música, um pouco de noção de canto, um pouco de noção de tudo. Aproveitem as oficinas. Qualquer oficina que puder frequentar é bacana. Porque o que falta, às vezes, é falta de conhecimento para que, mesmo que o trabalho seja, entre aspas, amador, ele não é necessariamente precisa ser ruim.
pode perfeitamente fazer um trabalho amador, mas um trabalho de qualidade. Não sei se é isso que eu estou respondendo, mas se preparem. Se preparem tanto na questão de conhecimento, quanto na outra que é fundamental aqui, a cabeça. Porque quando se está no meio, isso aqui é muito frágil. Você pode cair em 2 minutos. O comportamento do ator, atriz, num set. Eu já vi muitas pessoas se ferrarem por falta de comportamento. E no set, por exemplo, falando assim, se está num set, televisão, cinema, eu não vi, é ruim de falar isso. Eu não vi, eu não enxerguei, tem que fazer aquelas coisas do macaquinho. Porque uma palavra errada, os caras te queimam. Eu já vi muita gente se queimar. Eu tenho um amigo que se queimou feio por uma bobagem. Dentro desse meio, quando você está em grandes produções, o que não falta é gente para puxar teu tapete. Eu fiz fiz agora uma participação numa série do Silvio Santos, que vai estrear dia 19 na Star Mais. É uma série que conta a história do Silvio. Eu faço um vendedor que conta a cena com o Silvio quando ele era adolescente. Fiz uma participação. E aí eu ouvi de uma pessoa assim: eu faria de graça. Como é que faz para chegar perto desses caras, de um diretor? Eu faço de graça. Eu falei, ué, como assim? Não, eu faria de graça para fazer uma participação. Não rola, gente. Eu estou dando um exemplo assim bem figurado. Não rola fazer o caminho do sofá. Não rola fazer o caminho do pó. Já falo diretamente assim, não rola. Tem gente que acha que vai entrar por esse caminho. Não rola mesmo, cai. Diretor não gosta de gente viciada. Eles entre eles fazem as rodinhas lá, não todo mundo. Mas o ator que chega lá pensando, eu sou amigo do fulano e entrou, se ferrou. Então, uma das dicas que eu dou assim, o comportamento é fundamental, a postura. É fundamental mesmo, porque você está ali, você nunca sabe quem que está ouvindo, você nunca sabe. Você sentou, o neguinho está lá te observando. Como é teu comportamento. E a gente que é preto, se pisou um pouquinho fora, já foi. O branco ainda vai, ainda vai. É verdade. Desculpa, quem é branco ainda branco dá uma... pode ser porra louca, né? Pode, mas não, assim, não, é favelado. Não é favelado, não rola. Aquele dá ruim. Não dá muita chance para ele que dá ruim. E aí, dos diretores, como a gente não tem essa é a única diretora negra, nós temos no Brasil o Jefferson D., o que fez lá o filme do Bexiga agora, como é que é o nome dele? Eu sou péssimo de levar de novo. Fez um filme do Bexiga, que é sobre o Bexiga. Não vou lembrar. Que fazem mesmo, são dois diretores negros que fazem cinema. E a maioria são brancos, nada contra as pessoas brancas, mas o que acontece? Todos os que fazem cinema, os diretores, têm uma coisa, eles são ricos. Não tem um diretor de cinema que não seja rico. A grande diferença é monetária. Pedro, o que dirige lá, o Pedro, eu sou péssimo, que dirige o Irmandade, rico. Meirelles, rico.
Salles. Rico. Eu trabalhei com o Les Bodans, que não é tão rico assim, mas com muita influência. Todos eles são, ou têm influência que já vem de pai, ou são ricos. Então, uma das questões que barra a gente para fazer é ainda o dinheiro. Porque se nós tivéssemos dinheiro, nós criaríamos coisas incríveis. Mas ainda é assim. Precisa a gente ter mais... Espero que o ano que vem as coisas mudem em relação aos incentivos, às leis de incentivos. Pegando essas leis de incentivos, fazer trabalhos, não precisa fazer um trabalho enorme, dar um passo maior com a perna, mas faz um trabalho pequeno, mas de qualidade. É onde a gente pode furar essa barreira desse meio que ele é tão restrito assim, dos ricos. E quando a gente vai fazer teste, por exemplo, no meu caso, assim, você tem que ter a tal coisa do perfil. Eu já sofri muita coisa do perfil, porque assim, eu não sou negão beiçudo, nem do último tom. Não, mas você não pode fazer escravo. Não, mas você não pode fazer bandido. Eu só fiz um cara que era bandido. Não, você não pode fazer. Teve uma vez que eu fui tirado de uma novela, logo no início que a Record começou a fazer novela, eu usava um dread, comecei a gravar. O diretor me chamou e sim, comecei a gravar, e eu contracenava com 2 atorzaços assim, mas super feios, né? E na época eu tinha uns 28 anos. Eles viram a primeira cena feita, o diretor-chefe falou assim: tira esse cara daí, ele é muito bonito para fazer bandido. Olha, isso nos anos 90. Ele é bonitinho demais para fazer bandido, não existe bandido desse jeito. Olha a cabeça. Me tiraram da novela porque eles achavam que eu era bonito demais para fazer bandido. Depois aí foi vindo coisa assim que viram que bandido não tem cara. Teve até um de Goiânia, como é que é o nome daquele lá que é um bandido? Ai, eu sou péssimo de nome. Leonardo Pareja. Que aí, quando o Leonardo Pareja surgiu, aí quebrou um pouco essa barreira de acharem que só tinha bandido feio. Eu fiz essa série, eu fiz uma participação lá. E é isso, assim, a gente tem que ficar esperto em relação ao nosso comportamento. Você agora há pouco falou sobre o tom de pele. E no Marighella, o Wagner Moura, ele peitou, né? Ele colocou o Seu Jorge e saiu muita polêmica com relação ao tom de pele do Marighella. Então aí também já foi uma quebra de barreira do Wagner Moura. Mas a minha pergunta é, você citou sobre negro fazer papel de empregada, negro fazer papel de mordomo, né? Mas a gente vê algumas atrizes, alguns atores que já se recusam a fazer, então eles não querem mais ficar taxados, né, dentro de um único perfil, de um único papel. Só que as pessoas precisam comer, principalmente os iniciantes. Então, eu te pergunto, você acha que essa quebra vai acontecer no movimento de atores e atrizes ou dos próprios diretores? Quando que a gente vai parar de ver esse tipo de perfil, né, esse tipo de chamada para o negro fazer sempre a empregada ou sempre o empregado? Depende das duas partes. Da gente exigir. Não tem mal nenhum em fazer empregada ou empregado. Sabe onde está o mal? Que empregado não tem família. Pode ver, assim, ele é uma pessoa que chega, faz e tá. Pode ser empregada, pode ser o porteiro, mas ele tem que ter família, tem que ter conflito. Aquelas pessoas, elas vivem. Ele ou ela, ele tem um filho, ou tem um namorado, ou tem uma namorada. Ele precisa se mostrar também que ele tem uma vida. Ele não está ali só simplesmente para abrir a porta. O que a gente não aceita é fazer personagem que não tem conflito. Ele fala, como meu pai fala, sim senhor,
está servido o almoço. Sabe, isso que a gente não quer. Às vezes a gente fala assim, eles falam assim, vocês são arrogantes. Não, nós não queremos fazer personagem que não tem história. Pode fazer empregado, mas ele vai ter que ter uma história dentro vai ter que ter um núcleo ali, que ele vai pegar, não tem história, não estuda. Raramente você vê na dramaturgia alguém estudando, não entendo, eu nunca entendo assim, não tem ninguém estudando, é só uns roteiros esquisitos, assim, ninguém estuda. E pra gente que é negro, a gente tem que ter uma história. Qual é o seu nome? Elisa. Elisa, então a Elisa está lá fazendo, você vai ter que ter história, vai ter que ter o teu marido, o teu filho, enfim, o que for sua família. E contar um pouco dessa tua história, quando você chega em casa, o que acontece depois do teu trabalho, você ama, você tem teus conflitos, você tem suas necessidades como pessoa, não só como aquela pessoa serviçal. É por isso que a gente não quer. Mas alguns diretores já estão, e produtores já estão se ligando em relação a isso. Eu conheço alguns, e são, pelo menos comigo, assim, eu não sei com os outros, já foram muito delicados em relação a esses papéis. Embora eu nunca tenha feito, eu nunca fiz. Porque justamente nunca fiz porque eles não achavam que eu me enquadro nesse perfil, entendeu? Que tem todos esses problemas. Como você também é uma negra de pele clara, também sofre esse problema. Você vai fazer assim, mas ela não é tão preta assim. E o pior é que muitas vezes, por exemplo, lá atrás, eu fiz Turma do Gueto, eu ouvi, não vou citar o nome da pessoa, que ela é famosa, ela fala assim para mim, você é pouca tinta. Às vezes tem também o preconceito da nossa raça também. O cara fala assim, não, você é pouca tinta, não vai poder fazer lá no núcleo lá, que no Turma do Gueto tinha bandidos, né? Aí me restou fazer um advogado que defendia lá o Jamanta. Fiz 2, 3 capítulos, só advogado, porque tinha pouca tinta. Tem esses dois lados também, às vezes a gente não pode ser tão assim pensando que vem... A gente também tem que ter cuidado. Eu já sofri preconceito também de irmãos, que os dois é terrível assim. E é isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, estar aqui. E quero voltar aqui. Quero fazer cinema com vocês também, já estou aqui. Colaborar com vocês de alguma forma, ou com aulas, ou com, sei lá, o que puder colaborar, eu estou aqui de coração aberto. Muito obrigado. Herculano. Deu liga, hein? Obrigado. Como o pessoal fala hoje nos aplicativos de relacionamento, acho que deu match, hein? Obrigado, Adolfo Moura, um prazer enorme poder conhecê-lo. Detalhe importante, tá, gente? Eu acabei não contando, eu, a Kira, o Quinho também está aqui, nós tocamos um espaço cultural ali em São Miguel chamado Casa Amarela, onde a gente realiza um sarau mensal. E uma pessoa muito amiga nossa foi que levou o Adolfo uma vez lá no sarau, a Luz. A Luz. Está de volta, a Luz. Ela voltou, né, do Peru. E a Luz, ela começou a frequentar o sarau que nós organizamos lá e ela gostou do ambiente e um dia convidou, né? E aí eu já o conhecia por conta do filme Uma Onda no Ar, que eu tinha trabalhado quando o filme saiu dos cinemas lá no início do século. O filme foi transformado em DVD. E a empresa onde eu trabalhava foi a empresa responsável por fazer a autoração do DVD, aquele processo de colocar legenda e tal. Sim. E aí eu tive que assistir o seu filme várias vezes, foi ali que eu me apaixonei pelo filme. Conheci o trabalho do Elvésio Raton, conheci o trabalho de vocês quatro, né, e comecei a acompanhar a carreira de vocês. E aí, muitos anos depois, tive a oportunidade de conhecê-lo. É isso. Os encontros. Obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado mesmo.